Pessoal, então boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa terceira sessão ordinária da Câmara Jovem. Eu sou o João Vitor Amaral, diretor da Escola do Legislativo. E vocês aí que estão na assistência, sejam bem-vindos, alunos do Colégio Empreender. Bem-vindos à assistência da nossa terceira sessão ordinária da Câmara Jovem. Essa querida ali também, aluna do mesma escola que você, Barão do Rio Branco, irmã da presidente Esther de Castro. Seja muito bem-vinda. Que vocês possam também, através dessa experiência, criar o gosto para que nas próximas edições, nos próximos anos, vocês também participem aqui da Câmara Jovem. Presidente, fique à vontade, pode dar início à sessão ordinária assim que você quiser. Muito obrigada, João. E boa tarde a todos, aos colegas vereadores jovens, aos suplentes e a todos aqueles que nos acompanham presencialmente ou virtualmente pelas redes sociais da Câmara Municipal de Itajubá. Para dar início à nossa terceira sessão, peço ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadoras jovens e dos suplentes e que esses respondam presente. Questão. Eu vou fazer a chamada dando pelos vereadores jovens. E, por favor, marque a presença. Adrien Henrique Santos da Silva, do aluno da Escola Estadual Floreal Xavier. Arthur Gil Lanza Braga, do aluno do Colégio 19 de Março. Arthur Gomes Ribeiro, do aluno do Colégio Empreender. Presente. Caio Ferreira, aluno do Colégio Empreender. Esther de Castro Gomes, aluna do Colégio Estadual, da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Gente. Guilherme Matias Ribeiro de Sá, aluno do Colégio Empreender. Presente. Isabela Rodrigues de Leite Machado, aluna do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Presente. Ivan Rodrigues Marinho, aluno da Escola Estadual Major João Pereira. Presente. Jonathan Advan Rodrigues Santos, aluno da Escola Estadual João 23. Presente. Theo Kenji Martins Yoshida, aluno do Colégio 19 de Março. Agora eu vou fazer a dos suplentes. Amanda Alves Martins, aluna do Colégio Empreender. Beatriz Batista Pamplona, aluna do Colégio 19 de Março. Presente. Diego William Ribeiro, aluno do Colégio Empreender. Giovana de Prado Fonseca, aluno do Colégio 19 de Março. Guilherme Duarte dos Santos, aluno da Escola Estadual Major João Pereira. Gustavo Henrique dos Santos Teixeira, aluno da Escola Estadual Floreal Xavier. Letícia Fernandes Ramos, aluna do Colégio Empreender. Maria Luísa Santos, aluna da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Miguel Eduardo Oliveira Pires, aluno da Escola Estadual João 23. Victor Carelli, aluno do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Terminada a chamada. Muito obrigada, Caio. Com o objetivo de promover a interação entre a Câmara Municipal de Itajubá e as escolas, permitindo os jovens a compreenderem o papel do Legislativo itajubense sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Antes do secretário iniciar a leitura da ata da sessão no dia 1º de setembro, gostaria de dar boas-vindas ao mais novo vereador Guilherme Matias Ribeiro de Sá. Deixou a vaga de suplente e assume nessa sessão como vereador jovem, e também a Letícia Fernandes Ramos. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão que aconteceu no dia 1º de setembro. Às 16 horas do dia 1 de setembro de 2023, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, o professor João Vitor Siqueira do Amaral, diretor de Integração Legislativa e Cidadania, deu início à segunda sessão no plenário da Câmara Jovem. Em seguida, ocorreu a aprovação da ata da sessão anterior, no dia 26 de agosto de 2023. Dando prosseguimento à sessão, a presidente Esther de Castro e o vice-presidente Adrien Henrique
trocaram de lugares para que a vereadora jovem Esther pudesse defender o seu projeto de lei, Desenterrando Meu Passado e Descobrindo Minha Identidade, que aborda a importância do protagonismo juvenil em pesquisas aprofundadas para que a descoberta da história do Brasil, a história de Itajubá e a identidade do jovem quanto à sua brasilidade. Durante a discussão, o vereador jovem Jonathan Adman apresentou uma emenda ao projeto que foi reprovada pela maioria do plenário. O projeto foi aprovado em sua estrutura original. Após as legislativas do João Vitor Amaral sobre a estrutura e a divisão dos 3 poderes do Brasil. Em seguida, fizeram o uso da palavra no grande expediente os vereadores jovens Adrian Henrique, Jonathan Advan, Caio Eloy e Esther de Castro. Às 17 horas, a presidente encerrou os trabalhos, convocando os vereadores jovens para a reunião do dia 15 de setembro, sexta-feira, às 15 horas. Muito obrigada, Caio. A presente ata está em discussão. Não havendo discussão, a presente ata está em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Na sessão de hoje, discutiremos e votaremos 2 projetos de lei. O projeto 2 de 2023, de autoria do vereador jovem Jonathan Advan Rodrigues Santos e Miguel Eduardo Oliveira Pérez, Escola Estadual João 23. O projeto 3 de 2023, da autoria do vereador jovem Theo Kenji Martins Yoshida e Beatriz Pamplona. A votação do projeto 2 de 2023, de autoria do vereador jovem Jonathan Advan Rodrigues Santos e Miguel Eduardo Oliveira Pérez, que dispõe sobre a disponibilização de transporte público gratuito para fomentar visitação ao Parque Municipal e suas atrações culturais e de lazer. Concedo a palavra ao vereador Jonathan Advan como autor para defender o projeto. Cumprimento aqui os colegas vereadores, senhora presidente. Meu projeto, ele basicamente está falando sobre o acesso do jovem mais no parque, sabe? Tá, mas, por exemplo, a gente teve recentemente o evento cultural ali no parque do pastel de milho. E muitos dos meus colegas não poderam ir por causa do transporte público. Então, Itajubá ele sofre com a questão do transporte público pela falta de horário. Então, o meu projeto ele fala basicamente da questão mesmo de democratizar o parque, tendo em vista que nos bairros mais periféricos, mas que necessitam de mais atenção, não tem uma condição adequada ou não tem horário disponível de ônibus da Valônia, que é a atual empresa que toma conta da questão de logística de transporte e tal, não consegue acessar o parque. E esses jovens, quando eu falo dos jovens, eu tô abrindo mesmo a visão, sabe? Para idosos, crianças, as famílias, essas famílias possam frequentar o parque, sabe? Por exemplo, uma pessoa que ganha, um pai de família que ganha na faixa etária de uns 1.450, por exemplo, por mês, vamos supor que ele tem 2 filhos, ele mora numa periferia, como que ele vai pagar um Itacar, por exemplo? Para ir com seus filhos, talvez no cinema, para desfrutar ali
ali da área de corrida que tem no parque, para levar seus filhos naqueles espaços. Então, assim, a prefeitura, no caso, iria arcar com a condição que tem frota disponível de ônibus para a prefeitura oferecer esse transporte. E a questão também de funcionários, né? Que é uma questão que eu com o Miguel estava pensando assim na hora, é a questão de funcionários. Se tinha funcionário disponível, né? Sexta, sábado e domingo. E tem como a gente encaixar esse projeto aqui em Itajubá, sabe? E o projeto também ele é bastante pensado na questão das manifestações que teve em 2013, da questão do passe livre em São Paulo, que teve um aumento de passagem e tudo mais. Então, baseando um pouco nisso e baseando na questão financeira da população itajubense, o projeto foi criado, e foi criado também foi discutido isso dentro da escola. Isso que foi o mais interessante, sabe? Expondo aqui pros colegas, foi discutido na escola, sabe? Essa questão de transporte de 10 alunos. 2 alunos frequentam o parque, assim, praticamente quase todos os finais de semana, sabe? Então, assim, é uma situação um pouco complicada, né? Essa questão. E no parque tem lazer, né? Tem o cinema, se você tem a carteirinha de estudante, por exemplo, você paga ali, você paga meia entrada para ir no cinema. Então, essa classe, ela precisa ter esse divertimento, entende? Então, assim, a prefeitura, no projeto, fala que pode sair ali da rodoviária. Por que da rodoviária em si? O porquê da rodoviária? É a questão orçamentária mesmo, sabe? Orçamentária, que ficará, a princípio, um pouco mais barata para a prefeitura por enquanto. E quem sabe mais para frente a gente amplia esse projeto, sabe? Agora buscando a aprovação desse projeto, para que esse projeto seja aprovado, e também em relação ao prefeito, que o prefeito seja aprovado também para a questão do prefeito. Então, assim, dá certo, sabe? Dá certo. Então, o meu projeto, ele basicamente fala isso, sabe? Em relação aos horários. Aos sábados, aqui se vocês pegarem o projeto de lei, vai estar lá escrito aqui no parágrafo 2, no artigo 2 e no inciso 1º, vai estar escrito: aos sábados as viagens terão início a partir das 8 horas da manhã, com intervalo de 2 horas entre cada partida, encerrando-se às 21 horas. Então, assim, tem como, sabe, implementar isso. Em relação ao domingo, e no domingo terão início a partir das 9 horas da manhã, com intervalo entre cada partida, encerrando às 18 horas. Então, assim, esse é o tempo que eu tenho para... Então, assim, basicamente é isso o projeto, tá? Eu conto com o apoio de todos aqui, porque vai favorecer toda a população itajubense. O projeto está em discussão. Bem, primeiramente eu quero agradecer, boa tarde a todos, principalmente. E eu vim manifestar que eu sou contra esse seu projeto de transporte. O projeto tem uma boa ideia, obviamente, mas apresenta alguns furos que eu queria questionar um pouco. Tem uns 3 que eu poderia dizer, mas vamos dizer um de cada vez, para vamos ter muita calma nessa hora. O primeiro motivo é que não cabe 100% da prefeitura investir, e sim das empresas de ônibus. Como você disse, é responsável pelo Avalon, as empresas de ônibus devem vir para lá para investir nisso.
Ou seja, primeiro tem que ver o interesse dos transportes de ônibus. O segundo motivo é que no seu segundo artigo fala: as viagens do transporte público gratuito serão realizadas aos sábados, domingos e feriados. Com o transporte público gratuito não vai ter tal investimento, tal lucro para interessar primeiramente as empresas de ônibus para, tipo, pensa assim, eu sou o dono das empresas de ônibus e para que eu vou construir sendo que eu não vou ter lucro? O máximo que pode fazer é a prefeitura meio que investir nisso, mas o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Que lugar vai ser esse? Vai ser do lago, onde é que vem o lucro de acordo com a pessoa que está responsável pelo lago. Eu agora esqueci o nome de quem seja. E normalmente é encarregado a investir nelas. E ele vai ter que normalmente usar o dinheiro do parque. Ele tem que ter um lucro em cima disso. Ou seja, o único jeito, pelo menos na minha visão, seria aumentar os preços da barraca no qual estão sendo alugados. E seria pra ter um. Tá, eu tenho que investir aqui, mas eu não posso ficar pobre também. Eu tenho que ter um investimento em cima disso. Eu tenho que ter o lucro. Então o único jeito de estabilizar financeiramente é aumentando o preço das barracas, que vai ser algo bem prejudicial aos vendedores locais. E por enquanto é isso. Eu estou ainda elaborando minha linha de raciocínio. Eu gostaria de a gente respondendo aos poucos. Então poderia responder essas praticamente 3 perguntas primeiro. Que por mais que você esteja pensando, mas a gente pode pegar de outro lugar. Mas se você pegar de outro lugar da cidade, por exemplo, em outro ponto que está sendo investido, aí já não pode subsidiar, já seria bem errado da parte. Posso... Vereador Jonathan está com a palavra. Eu acho que o seu argumento, ele tá baseado mais numa visão empresarial, alguma coisa assim. Então? E eu tô falando, eu tô falando de política pública. Eu tô falando de transportes que tem, a prefeitura, ela tem os transportes, tem ônibus, tem frota escolar. E quando eu falo o ônibus, eu não tô falando da empresa em si, Valônia, sabe? Então, assim, a prefeitura, ela que vai disponibilizar esses ônibus escolares, entende? Aí mais uma questão de política pública mesmo aqui de Itajubá, uma questão de inclusão. Eu acho que eu não tenho o conhecimento, talvez, dessa questão empresarial, porque eu baseei o meu projeto em políticas públicas. Eu baseei meu projeto em opinião popular. Então, assim, opinião do povo, a voz do povo. Então, assim, se fiz um levantamento, se os colegas vereadores quiserem depois dessa reunião, eu não vou ter aqui, mas eu mostro para vocês que a prefeitura ela tem a total condição de disponibilizar o transporte escolar, que ela tem mesmo, e a questão dos funcionários. E outra, o vereador, eu queria saber de onde que... você leu o projeto, você leu a justificativa. Então, em relação a isso, eu acho que você devia se atentar em relação porque em nenhum momento eu falo que vai ter investimentos da questão dos empresários. Eu estou falando da questão da prefeitura em si disponibilizar. Então, assim, olha com um olhar mais social e, às vezes, não com um olhar tão empresarial. Então, obrigado, viu? O Arthur pediu a palavra. Já passo para você, Caio. Boa tarde a todos. Então, eu queria dar minha opinião sobre o projeto. Eu acho que o que você falou das políticas públicas tá certo, que tem que investir na política pública e tudo. Só que esse dinheiro, querendo ou não, vai ter dinheiro, porque a prefeitura pode até ter o ônibus, mas tem gasolina, tem o pagamento dos funcionários, dessas coisas tudo. E querendo ou não, o mundo que a gente vive é 100% baseado em dinheiro. Tipo, todo mundo vai ter dinheiro. Se a prefeitura, esse dinheiro que ela vai investir nos ônibus, ela podia talvez investir num transporte gratuito para próprias pessoas que você está falando e para o serviço. Porque se você pegar, por exemplo, o pai de família, igual você falou, que ganha 1.450, tudo, e ele mora, vou dar um exemplo, na Vila Isabel e trabalha lá na Embel. A distância é muito grande e vamos falar que ele tem que pagar passagem.
a passagem de ônibus que ele vai pagar vai diminuir o salário dele. Então, se esse projeto seu, o valor, os transporte público fosse mais voltado para levar as pessoas para o trabalho, talvez seria muito melhor para eles conseguir dar uma vida melhor para os próprios filhos deles. Numa outra questão, é um pouco, se a gente for ver, sacanagem, que eu vou dar exemplo de um bairro que eu moro, se chama São João. É um bairro de Maria da Fé, mas sempre teve ônibus vindo de Itajubá para cá. Depois da pandemia, cortou, tipo, tinha ônibus, igual você falou, de 2 em 2 horas, todos os dias, porque metade da população de lá trabalha aqui e ajuda muito, tipo, na renda dessa cidade, na renda daquelas famílias. Lá na região de periferia, algumas também aconteceu isso que eu estou falando. Se a gente for parar para ver, é uma sacanagem eles ter que pagar a passagem para eles ir trabalhar. Não, agora, igual eu falei, cortou o ônibus, ele está mais difícil ainda, e eles ter o ônibus de graça para ir no parque. Porque se eles não conseguir chegar no trabalho deles, eles não vão ter dinheiro para eles gastar no parque, não vai girar a economia. Querendo ou não, igual você falou, é política pública, mas tudo, o mundo de hoje, tudo é baseado na economia. O vereador Ivan pediu a palavra, ele está com a palavra. Ô, senhor presidente, eu não posso fazer uma fala em cima Deixa dele? só os colegas comentarem. É só pra questão de organização mesmo, de pensamento, de... Porque Pode aí... falar. Posso? Sim. O Ivan está com a palavra. Eu já vou começar o seguinte. Esse projeto é uma ótima ideia, mas tem um porém. Eu achei muito interessante esse projeto, mas o que seria bom a gente prestar atenção não no parque, na diversão, mas sim na obrigação. Porque meu pai sempre falou isso pra mim. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Em casa, eu tenho uma mãe doente. Uma mãe com uma esclerose múltipla. Atacou a perna dela. Ela não consegue andar direito. Ela usa ônibus. E ela tem que descer o morro da Santa Luzia até no final para pegar o ônibus. Todo o santo dia para fazer fisioterapia. Então fica complicado para ela ir da Santa Luzia até a Varginha. O que seria bom é fazer o seguinte. Ao invés de direcionar para o lago, que também é uma boa ideia, né? Porque leva o pessoal de periferia para o lago, conhece tudo normal. Isso é ótimo, eu gostei. Mas o que seria bom é ter uma visão para quem tem alguns problemas, como o quê? Trabalhar, problemas, doença, saúde mental, tudo isso. O que seria bom é prestar atenção nessa parte, entendeu? Porque se levar todo mundo para o parque, vai ser bom. Porque vai render economia, vai ter muita coisa boa. Mas o que seria bom é prestar atenção na saúde. Esse é só um exemplo da minha mãe, mas tem outros tipos. Como eu já vi pessoas que precisariam trabalhar, mas tem que ir de um bairro até o outro para pegar o ônibus. Com o pessoal da Piedade, que eu já vi. Eu já vi pessoas da Piedade indo para outro bairro, que é o Rio Borgião, para pegar ônibus. Eu não sou contra o seu projeto, eu gostei muito do seu projeto, mas seria bom ter essa visão. Como você falou, ter uma visão social. Olhe para o povo. Eu não estou falando para você, o jeito que eu entendi você falando. 2 minutos? Ah, tá. Aí o que acontece? Seria bom, como você falou, olhar para o povo. Isso que eu estou fazendo, olhar para a situação, pela situação que a pessoa vive. Pessoas de periferia. Eu sou de periferia. Eu moro longe. Aqui eu demoro 40, 50 minutos para vir de casa até aqui. Então tem um problema enorme. Então, ao invés de levar o povo para a diversão, levar o povo para o que é necessário. Levar o povo para onde a pessoa necessita ir. Onde precisa, ao invés de gastar dinheiro. Pode também, mas
seria bom, ao invés de economizar a pessoa que mora em periferia, como ele falou, uma pessoa que ganha pelo menos um salário mínimo, um pai de família ganha um salário mínimo, diminuir, ao invés de gastar esse dinheiro todo, porque muita gente sabe que o lago não é barato. O lago, as coisas de lá não é barato. Então, o que seria bom é, ao invés de gastar com dinheiro com coisa que não é necessário na vida, gastar com coisa necessária. Vereador Jonathan. Ah, sim, o Caio. Então, você tinha mencionado mais cedo de ter uma visão social ao invés da empresarial. Mas primeiro precisa ter a empresarial para ter a social. Por exemplo, eu vou ter um brinquedinho. Ah, como é que eu vou comprar um brinquedo sendo que eu não tenho dinheiro para isso? O que você quer dizer é que eu vou jogar o dinheiro todo no ventilador com investimento de transporte gratuito, sendo que talvez nem dê certo. É isso que a gente tem que ver. Se fosse pelo menos como que se fosse entrada de cinema, como que se fosse entrada de cinema, a gente paga meia entrada de ônibus para quem tivesse carteirinha de estudante, tivesse seus motivos, por exemplo, o caso do G9, seria muito mais adequado do que transformar o transporte 100% gratuito. Apesar de ser social e carregar a prefeitura, não cabe 100% a prefeitura, porque a empresa de transporte de ônibus também está incluída nisso. Posso? Vereador Jonathan está com a palavra. Alguém aqui sabe me dizer os horários de ônibus da Valônia aos finais de semana pro parque? Nos bairros? Alguém? Vocês sabem me dizer... Pode falar. Se não me engano, fazendo algumas pesquisas, 7 horas a 8, mais ou menos isso. Você olhar no site da prefeitura, isso reborjão a prefeitura. 7 horas, né? 7 horas da noite ou Da manhã. da manhã? E À acaba tarde. às 16h25. Entendi. E o horário do parque pra... Qual bairro que é? Todos os bairros Reborjão. periféricos, né? Eu pesquisei reborjão. Reborjão? Vocês leram um projeto? Eu espero que esse projeto seja aprovado, sabe? Porque vocês leram o partido que eu escolhi pro meu projeto? Qual que foi? Fazendo favor, dá uma olhadinha. Eu falo aqui, ó. Partido da Educação, Cultura, Turismo e Desporto e Lazer. O porquê que eu escolhi esse partido? Porque o meu projeto fala justamente da questão do lazer da população itajubense. Vereador, o senhor está incomodado com alguma coisa? O senhor quer fazer o uso da palavra? Pode fazer. Vereador Jonathan, por favor, mantenha o respeito com Não, seus sim, colegas. eu acho uma falta de respeito, presidente. A gente tá falando e a pessoa falando em cima. Então eu peço questão de ordem em relação a isso. E apenas comentou. Mantenha calma. E em relação... Eu quero pedir desculpa aqui pros vereadores, pros colegas vereadores, porque assim, eu acho que tá acontecendo um equívoco aqui. Porque não é possível. Eu tô falando de uma questão de lazer social. Se vocês quiserem implementar alguma coisa, colocar uma emenda do projeto, que eu acho super válido. Vereador, eu acho super válido a sua colocação. E eu entendo, a população ela tem que ter acesso, tem que ir trabalhar, sabe? Mas, poxa, não é possível. O lazer, a pessoa tem que ter o lazer. É constitucional, é constitucional. A Constituição de 1988, ela fala isso. Você tem que oferecer saneamento básico. Você tem que oferecer lazer, educação. E assim, eu entendo esse problema de quem mora mais longe, em bairros mais afastados, essa questão de estar longe, né, da rodoviária em si. Mas eu tô falando, não tem sexta-feira aqui, é só sábado e domingo, que eu tava vendo, só 2 dias, sabe? E outra, além da prefeitura oferecer isso, que é uma coisa, Maringá, se eu não me engano, que já tem o transporte gratuito, entende? Para lugares culturais da cidade. Você levando essa questão, levando a população, inserindo a população dentro do parque, sabe? Na questão de lazer. E aqui eu quero frisar isso, porque foi o partido que eu escolhi no meu projeto. Entende?
Então, assim, eu vejo mais uma questão mesmo, assim, de pensar, pessoal. Eu acho que, assim, a gente tem que pensar, sabe? A gente é um ser pensante nas coisas. Então, visando isso, eu acredito que, poxa, sabe? Eu entendo a população, mais que a população trabalha, mais que que o trabalhador está, às vezes trabalha de domingo a domingo, tem uma folga só na semana. Esses dias eu deparei com uma frase no Twitter, sabe qual que foi? Foi do Thiago, do Primo Rico lá, que não existe pobreza, pobreza que resista 14 horas de trabalho. Quantas horas que o trabalhador fica no seu serviço, às vezes deixa a família em casa, às vezes deixa de sair com a família. Então, assim, eu acho que os novos vereadores têm que olhar como mais uma questão social, um problema social daqui da Câmara, daqui de Itajubá, sabe? Poxa, quantos de vocês têm acesso ao parque? Vocês têm acesso ao parque? Tô falando a questão de lazer. Quantas vezes? Alguém pode me falar aqui pra mim? Pode falar. Vereador, Eu vou uma vez por mês no lago. uma vez por mês. Uma vez. Ok. Mais alguém? Alguém vai mais de uma vez no parque por mês? Pode comentar, pessoal, sem medo. Então, assim, eu acho que... Pode falar, vereador. Cara, tem fim de semana que eu vou, mas mesmo assim eu não preciso de transporte público. Porque eu posso morar na Nossa Senhora de Fátima, que é o outro lado da cidade, mas eu venho de bicicleta, a pé, eu tenho outro meio de transporte. Sim, sim. Eu entendo. Mas a população em si, em geral, ela não, às vezes não tem a condição que o senhor tem, entendeu? Isso que eu quero. Isso que eu quero que vocês analisem seriamente antes de votar esse projeto. Que esse projeto é baseado na Constituição também. Na Constituição que oferece, que é obrigatório o Estado, o município, oferecer educação, lazer, sabe? Saneamento básico. E a Avalone, hoje em dia, enfrenta um grave problema disso. É em questão mesmo de investimento, o vereador. Mas se alguém quiser, para que esse projeto seja aprovado, se alguém quiser propor uma emenda para modificar alguma coisa aqui, ou acrescentar alguma coisa, poxa, é muito bem-vindo. Em vez de reprovar, vamos propor, sabe? Propor, porque a gente está aqui para isso. Vereador Jonathan. Muito obrigado. Agora eu concedo a palavra para a vereadora Isabela. Vamos lá, você falou que é de política pública, que não sei o quê, que tem que ter lazer, enfim. Não dá pra pensar só no lazer e não pensar no trabalho. Porque hoje em dia a maioria das coisas são feitas por conta do trabalho. Então, e mesmo porque, falando assim, não só no parque, né, sei lá de onde pro parque, não é uma boa ideia porque tem que atender a população inteira de Itajubá, não só uma parte. E teria que ver os custos da prefeitura, que eu acho que, sinceramente, não vão aceitar, né? E seria, tipo, você falando de outros estados, sei lá de onde, é importante a gente lembrar que a gente está em Itajubá e não nos outros estados. Os outros estados são outras pessoas que governam. Aqui é Itajubá e tem que focar no que tá... quem governa e tudo mais. Eu posso falar sobre a questão dela? Você fez o uso dos seus 5 minutos? Mas ela não fez o uso da palavra aquela hora que todo mundo estava falando. Não, mas você já fez o uso dos seus 5 minutos? Eu vou posso falar em passar 1 minuto? para o vereador Caio, certo? Ok. Ele tem 1 minuto com a palavra. Ok. Está com o vereador Caio. Bem,
por mais que a sua área seja mais de lazer, todo que é fonte de lazer exige pelo menos uma fonte empresarial. Você precisa de dinheiro. Me fala um lugar onde é que você não tem que pagar por lazer. Cinema você paga, sorveteria você paga, qualquer lugar você tem que pagar para entrar, além de parques públicos. Mas isso aí seria uma exceção, que simplesmente é um parque. Então, tipo, você tem que trabalhar primeiro na economia para depois investir, que nem ela disse. Não vai, se a prefeitura desse pá não pode ter verba o suficiente para poder investir 100% nisso. É isso que eu estou querendo dizer. Então, por isso que eu estou tentando criar uma modificação, que você me interpretou totalmente errado. O que eu queria falar é que, no caso do G9, que eu vou mencionar de novo, que deveria ser como que se fosse uma meia entrada para a fonte de escola, principalmente de lá, não diretamente para o lago de forma gratuita, assim, mas com uma fonte de meia entrada nos dias de semana, talvez no fim de semana, como que se fosse uma meia entrada, contanto que tem autorização de estudante, a carteirinha de estudante. O vereador Jonathan está com a palavra e tem 2 minutos, depois nós partiremos para a votação. Sim, o vereador, eu acredito que, assim, sua colocação é válida, sabe? Eu não desqualifico ela, entende? Eu entendo sua preocupação, mas eu não vejo o porquê não votar a favor desse projeto. É questão de dinheiro? É simples. Todo ano, o que acontece no final de todo ano? O que acontece? As prefeituras, o que as prefeituras fazem? Faz a cotação do que vai, basicamente, o que vai usar do ano que vem para destina o dinheiro, né, para certas áreas. É o que eu tenho conhecimento. Em relação ao vereador Isabela, qual que é o seu projeto? O projeto fala sobre o entretenimento não ser só no parque, e sim espalhado na cidade. Perfeito sua colocação. Perfeito. E eu acho que deve ser assim mesmo, sabe? Eu acho que deve mesmo expandir, levar a cultura, o lazer para todo mundo. Então, por que não levar essas pessoas pra ir no parque, entende? Um lugar que praticamente a elite de Itajubá frequenta, entende? Eu queria que você me respondesse. Seria mais viável não ser só no parque por conta, né, da empresa ter que contratar. Além de contratar mais funcionário, gastar mais dinheiro, né, poderia ou abaixar a tarifa ou não simplesmente continuar assim. E é mais viável não ser só no parque, porque, como você disse, as pessoas não têm acesso. Então, sendo na praça, sendo em qualquer outro lugar, as pessoas até então teriam acesso. Qual que é a infraestrutura não do me parque? interrompe. Qual que é a Eu estou infraestrutura falando, do parque? eu Qual que é a estou infraestrutura falando. do parque? Vereadores, eu peço que mantenham o respeito. E, além da pessoa, dependendo do lugar, poder ir a pé, ela pode muito bem pegar a bicicleta dela e ir. Agora nós vamos passar para a votação do projeto. Aqueles que forem favoráveis ao projeto, ou seja, aqueles que queiram aprovar o projeto, permaneçam como estão. E aqueles que forem contrários, fiquem de pé. Esther, posso fazer uma colocação rapidinho? Sim. Uma coisa rapidinho mesmo. Quanto que é o salário mínimo no Brasil? Pra ser exato. Acho que 1.400 e pouco. 1.320. como o vereador Exatamente, acabou de me falar. 1.320. Eu fiz um cálculo aqui simples, básico. Eu vi contando com compra, aluguel, periferia, né? Compra, aluguel, luz, água, internet, ônibus e mais outras coisas. Quanto que sobra? Dá R$154. Para ser exato. Mas tem outras coisas que modifica essa parte. Tem outras coisas que gastam, como salgados, se a pessoa quer comprar alguma coisa que faltou na compra no dia. Então, imagina, a pessoa vai lá, gasta um dinheiro que não está podendo direito e não tem esse dinheiro suficiente para sustentar, como você falou mesmo ali, uma família de 4 pessoas. Um pai, uma mãe e 2 filhos. Então, seria muito necessário fazer esse tipo de levar todo mundo isso para gastar um dinheiro disso. Entendeu? Bom, nós vamos encerrar agora a discussão e vamos passar para a votação.
Então, aqueles que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão, e aqueles que forem contrários, que fiquem de pé. O projeto foi aprovado, 5 votos a 3. Eu posso propor uma emenda? Ah, agora que o projeto foi aprovado, não. O projeto. Não, passaremos agora para a discussão e votação do segundo projeto dessa sessão. Votação do projeto 3 de 2023, de autoria do vereador jovem Theo Kenji Martins Yoshida e Beatriz Batista Pamplona, que dispõe sobre a obrigatoriedade da criação de uma comissão interna de prevenção de acidentes, CIPA, em todos os estabelecimentos de educação, desde o básico ao superior. Concedo a palavra ao vereador Theo como autor para defender o projeto. Pode falar por aqui mesmo? Não? Bom, sobre o meu projeto, durante o primeiro trimestre desse ano, teve aquele surto que tava todo mundo falando sobre terror que estava acontecendo nas escolas, que inclusive tinham recados nas escolas falando de supostos massacres que aconteceriam. E eu vejo isso como um problema grandíssimo, porque eu estudo no Colégio 19 de Março, é uma escola particular, a infraestrutura de lá é super protegida, lá existem portas que dá para trancar, que você precisa de um botãozinho só para abrir, que tem senha. Então, a escola lá é protegida, mas nem toda escola é assim. Eu vou dar o exemplo da sua escola, que eu vejo, normalmente eu passo por lá, e a porta está sempre aberta, então qualquer um consegue entrar, não é? Então, o meu projeto de lei, ele vai ser basicamente uma providência para a segurança, tanto nas escolas públicas, particulares e até mesmo universidades. E esse é meu intuito no projeto. Eu quero... existe também uma comissão chamada Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que ela normalmente é usada para algumas empresas. Vocês podem ver, por exemplo, aqui em Itajubá, eu posso dizer, eu acho que a Honeywell, que fica na frente do João 23 também, eles existem, provavelmente, não tenho muita certeza. E lá funciona dessa seguinte maneira: eles têm alguns botões de segurança que eles podem acionar caso aconteça algum incêndio ou até mesmo os massacres, como eu disse anteriormente, nas escolas. E seria basicamente assim: existiria um profissional para ajudar lá e também botão para os bombeiros, para poder estar ajudando todo mundo da escola, os profissionais, alunos e também as pessoas que trabalham lá. É isso. O projeto está em discussão. Vereador Jonathan com a palavra. Pode. Antes eu só queria dizer que eu tenho coisa pra fazer agora, então não vou poder estar respondendo vocês. Se a minha suplente puder ajudar vocês de alguma forma, seria um agrado. Mas é isso. Posso? Primeiramente, eu quero parabenizar vocês pelo projeto. Eu acho que é um projeto extremamente importante, sabe? Em relação à segurança, em relação a, sabe, o que a atualidade, né, em si, o que está acontecendo hoje em dia. Não só no Brasil, mas como você vê em outros países, como Estados Unidos, nos demais países. Então, assim, eu acho extremamente importante o projeto seus. Eu não vi, sabe, eu vi que só tem a agregar mesmo no município. O vereador Theo, que acabou de sair por um compromisso, acabou de falar da questão da minha escola, né? E sim, a gente se preocupa com essa situação, sabe? Nessa onda de massacre que teve e tudo mais. Poxa, é tensão 24 horas. Você sai, às vezes você vai no banheiro, ou você vai, sai ali no pátio, a primeira coisa, você nem olha, a primeira coisa que você vai olhar
é no portão. Então, assim, eu acho que, enfim, a direção da escola, ela modificou ali um pouco a questão da entrada e que melhorou, mas que o projeto seu é extremamente importante para a segurança pública do nosso município. Então, assim, parabéns, eu quero deixar aqui meus parabéns pelo seu projeto. A vereadora Suplente está com a palavra. Eu sou O Ivan tinha pedido a palavra, isso, está com a palavra. Essa questão de massacre que acontece, não só massacre, mas acidentes que acontecem na escola é uma coisa muito importante que pode ser levada nas escolas. Tirando essa parte de massacre, essas coisas, eu tive um treinamento no ângulo, mesmo eu não sendo aluno do ângulo, um curso meu que eu faço, que envolve essas coisas. O que fazer quando aconteceu um incêndio? O que fazer? Muitos não sabem o que fazer. Alguém tem alguma ideia o que faz? Principalmente nas escolas meio públicas, né, Ivan? A gente vê, assim, Muito. é uma preocupação, né? Sim, muito. Se vimos o Major, então um exemplo do Major, o que aconteceu há pouco tempo, eles tacaram fogo. Tacaram fogo numa caçamba de lixo, sem motivo algum. Imagina se tivesse com alguma coisa perigosa lá. Pode acontecer um incêndio mesmo. Porque tem árvores perto. Estava com folha seca. Então pode acontecer algum acidente. Já atacaram fogo na lixeira, várias salas. Já colocaram várias coisas. Então essa parte de educar, ensinar o que se deve fazer é muito importante. Não falar assim, massacre. Focar no massacre, do que aconteceu. Muitos tiveram ansiedade, tiveram pânico pelo que acontecia. No dia que eles falaram que ia ter o massacre aqui, o tanto de gente ficou desesperado. Perderam prova por causa disso. Então seria bom ter esse ensinamento, envolvendo essas coisas. Não só o massacre, mas outras coisas envolvendo acidentes. Primeiros socorros seria bom, primeiros socorros, defesa pessoal. Uma coisa que eu nunca vi na escola. Defesa pessoal e primeiros socorros. As suas escolas teve? Só teve? A sua escola teve? Como você vai se defender? Como um massacre? Como a pessoa tá com uma faca, o que você vai fazer? Ou seja, eu vou sair correndo. Tá certo. Mas estiver encurralado. Não tem como. Tem muita coisa que muita gente deve prestar atenção nessa parte. Então por isso que eu acho essa ideia muito boa. Essa CIPA. Acho muito interessante essa parte. Como ele falou, negócio de segurança. Eu esqueci o nome, perto do João 23. É uma boa. O Major não tem. Não, o Major tem, na verdade. O Major tem um portão, já antigo, já, que ele é elétrico. Não funciona mais o botãozinho, você tem que abrir e puxar. Mas tem, pelo menos. Você trava, ninguém sai e ninguém entra. No portão tem um portão elétrico, no portãozinho da secretaria. Então eu acho muito interessante essa parte de envolver os acidentes. Muito obrigado. Posso... Deixa os outros falarem também. O projeto continua em discussão. O vereador Arthur está com a palavra. Eu queria parabenizar pelo projeto e contar um negócio que, tipo, nas escolas nossas, mesmo sendo particular, aconteceu isso, que ninguém não sabia nada, ficou todo mundo apavorado.
Nós já tava até criando plano de fuga lá pra ver pra onde que ia todo mundo correr. Então eu queria parabenizar e eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque igual naquela época lá ficou todo mundo meio exposto, né? Então eu só queria deixar meus parabéns. O projeto continua em discussão. Sim, Adria? Falou. Eu quero falar também que um projeto muito interessante e inteligente, porque eu participei de assistente de recursos humanos, até no CEP, fala sobre a questão da CIPA, da questão de proteção de acidentes e tudo mais, e eu acho muito interessante levar isso para a escola, porque abre o olhar na proteção do aluno, de acordo com o local e até mesmo com situações. Muito interessante, parabéns. O projeto continua em discussão. Alguém mais gostaria de acrescentar? Então, vamos passar para a votação. O projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão, e aqueles que forem contrários fiquem de pé. Bom, o projeto foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora para o momento legislativo, uma oportunidade para entendermos o funcionamento do poder legislativo e suas atribuições. Hoje, ele será apresentado pelo diretor de Integração Legislativa e Cidadania, João Vitor Amaral, que irá nos apresentar as regras que regem internamente o poder legislativo. Nesse momento, passo a palavra para o diretor João Vitor. Obrigado, presidente Esther. Boa tarde a todos os vereadores jovens, aos suplentes, a quem está assistindo. Bom, como vocês sabem, então, a cada sessão ordinária da Câmara Jovem, a gente tem esse momento legislativo, que é um momento de apresentação para vocês, que estão aqui para aprender, de alguns pontos que são necessários para a compreensão do poder legislativo. Vocês são vereadores jovens, né? E da Câmara Municipal de Itajubá. Então nós já vimos o que é a Câmara Municipal, quanto poder legislativo. Nós já vimos também quais são os poderes que existem no Brasil de acordo com a Constituição Federal. 3 poderes, né? A divisão dos poderes: legislativo, judiciário e executivo. E hoje eu vou explicar para vocês bem brevemente quais são as regras aqui que regem internamente a nossa Câmara Municipal. Tá? Eu pedi para o Ângelo colocar a projeção para a gente, por favor. Aí na tela. Perfeito. Bom, pessoal, regimento interno. No Brasil, nós temos vários elementos que regem algumas normas. No caso da Câmara Municipal, internamente, nós temos o nosso regimento. O que é o regimento? Nós podemos ver ali na ilustração um livrão, né, com o símbolo ali da Câmara Municipal de Itajubá, com o brasão ali da Câmara. Mas o que é isso? Regimento interno, vem de regime. O que é isso? Bom, o poder legislativo municipal possui aí algumas regras. Né? Normalmente, todos os órgãos possuem a sua regra, o seu quadro de regras, o seu quadro de normas estabelecidas. Para quê? Para que haja uma organização desse órgão. No caso, não sei se você está conseguindo ler ali, está bem fininho, mas resumidamente, o que é o regimento interno? É um conjunto de normas que rege internamente uma instituição. E para que serve esse regimento interno? A utilidade dele é justamente para quê? Para estabelecer direitos, deveres dos membros desse poder e também estabelecer as diretrizes para o funcionamento da Câmara Municipal de Itajubá. No Brasil, as nossas normas são regidas por quem? Até o vereador Jonathan citou aqui hoje 2 vezes, né? A Constituição Federal de 88. Nela está o quê? As normas que regem o Brasil desde 1988. Todas as leis derivam da Constituição Federal.
Então, todo o país, órgão público, ente privado, está aí subordinado às diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal. Do mesmo modo, em menor grau, mas da mesma forma, acontece aqui na Câmara Municipal. Todos os membros da Câmara Municipal ou aqueles que se sujeitam a participar de algum projeto estão aí sujeitos a respeitar todas as normas que estão no nosso regimento interno. O regimento interno da Câmara é como se fosse a Constituição da Câmara, né? Ele tem que respeitar vários princípios, por exemplo, aqueles princípios que nós vimos da Constituição. Um deles, da legalidade. O regimento interno pode ser contrário a alguma lei? Não pode, porque ele está subordinado a essas leis maiores. E ele, por si só, é também uma espécie de lei. Não é lei em sentido amplo, mas é ali, digamos, no sentido mais específico da palavra. Ora, são as regras que todos aqui da Câmara Municipal têm que respeitar. São as normas que têm que respeitar. Quem elabora o regimento interno? Primeiramente, sabemos que fazer normas, construir, elaborar, escrever, aprovar, votar normas, regras, leis, é característica de qual poder? Legislativo. Legislativo. Perfeito, né? Então, quem que escreve o regimento interno? São os vereadores. Os vereadores. Mas veja só, os vereadores, nesse caso, os membros da casa são responsáveis por escrever o regimento que eles mesmos vão estar sujeitos depois. Então, eles têm que criar as regras pensando não apenas no presente, mas no futuro da instituição. Todos devem respeitar essas regras. Então, tem uma série de critérios, né, a serem respeitados na hora de escrever esse regimento. Não é para favorecimento próprio. Então, por exemplo, o vereador pode colocar aqui, regimento. Vamos supor, né? A gente vai aumentar o tempo aqui para cada um falar durante a reunião. Cada um vai poder falar 1 hora, sem interrupção, durante a sessão ordinária. Isso publicamente é viável? É pensar na maioria? Não. Imagina a população que quer assistir uma reunião de vereadores. Imagina a população que quer acompanhar o poder legislativo. A pessoa está cansada, ela trabalha, ela chega em casa de noite, ela quer assistir a reunião. Mas com esse tempo fictício que eu estabeleci aqui, seria uma injustiça. Então não pode se fazer isso. Mas pode, obviamente, flexibilizar alguma coisa ou outra, sempre na construção ou na mudança de um novo regimento interno. Quem que possui um regimento interno? Nós temos até uma listagem ali. Não é só a Câmara Municipal. Escolas, universidades possuem o seu próprio regimento. Órgãos públicos diversos. Poder legislativo. Então nós vemos lá nas reuniões dos vereadores, dos senadores, dos deputados. Presidente, isso vai contra o regimento interno. Por quê? Porque aquela casa também existe um regimento para reger aquelas normas, para reger aquelas pessoas que estão sujeitas a esse órgão. Então, Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores. Outra coisa, órgãos judiciários também possuem o seu regimento interno, as suas regras internas. Veja que interessante. Quem construi o regimento interno está fazendo um ato de legislar, não tá? Está escrevendo lei, elaborando? Então, e quem então que estabelece aí o regimento interno do Poder Judiciário? Se o Poder Judiciário não legisla, não é função do Poder Judiciário legislar. Mas ele tem uma função atípica, tem uma exceção. Ele pode legislar criando leis internas para aquele tribunal. Então os juízes eles se reúnem, os magistrados, para escrever o regimento interno para, por exemplo, orientar o fórum. Aqui dentro do fórum a regra é assim assado, a audiência tem que durar tanto tempo, cada pessoa tem X minutos para falar, etc. É um ato de legislar. Não é típico do Poder Judiciário, mas é atípico. Ele pode construir a sua própria regra. Isso tem que ficar bastante claro. Então quando as pessoas falam, o Poder Judiciário não pode legislar, ele pode legislar dentro da sua jurisdição, dentro dos seus limites constitucionais, tá? Um deles é justamente a elaboração do seu regimento interno. O que o regimento interno estabelece? Diretrizes. No caso da Câmara, o regimento estabelece diretrizes administrativas, como que se deve administrar a Câmara, financeiras,
como que se deve administrar a parte financeira e orçamentária da Câmara, de comunicação, o que que é obrigação da Câmara sempre transmitir para o público, e também, aí o mais importante para vocês, vereadores jovens, diretrizes legislativas. Do processo legislativo. Então, por exemplo, na nossa discussão aqui, claro que é uma flexibilidade. É porque vocês estão aprendendo ainda. Né? No final do projeto, vocês já vão estar craque. A gente vai aplicar uma prova. Brincadeira. Mas assim, o que acontece? Vocês estão aprendendo. O que acontece nas reuniões aqui? Cada um tem um tempo estabelecido, não tem? Cronômetrozinho. O presidente tem o poder de encerrar a palavra ou não, pela ordem. Enfim, o vereador, antes de falar, ele tem que pedir autorização. Não pode falar junto. Onde que está isso tudo? No regimento interno da Câmara Municipal de Itajubá. Claro, sempre espelhado em outros regimentos. Então, se você for olhar o regimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dos deputados estaduais de BH, eles têm regras parecidas com a nossa. Interrupção, momento legislativo. Então, há todo aí um respeito a se ter que está estabelecido no regimento. Não se pode descumprir as ordens e as diretrizes do regimento para fim de organização. Alguma dúvida, alguma questão? Compreenderam? Ô, João Vitor, Pode perguntar. a questão das leis orgânicas, isso que eu tenho uma dúvida, sabe? Eu vejo quando eu acompanho algumas... tem alguns vereadores que citam bastante as leis orgânicas do município. Vai ter um momento ou essa pergunta você pode responder agora? Boa pergunta, Jonathan. A gente vai ter um momento específico para isso. Para a gente tentar elaborar aí um esclarecimento para vocês da diferença das ferramentas legislativas. O que é uma lei orgânica? O que é um decreto de lei? Um decreto legislativo? O que é um decreto por parte do executivo? O que é projeto de lei? O que é lei? O que é resolução? O que é portaria, tá? Ferramentas legislativas. A gente vai ver isso mais à frente. Mas é uma boa pergunta. Normalmente a lei orgânica do município é aquela lei que foi aprovada pelo plenário, passa a vigorar após a sanção do prefeito do município. Então, lei orgânica é aquela lei que estabelece alguns critérios que devem ser respeitados dentro de um município. Tá? Mas a gente vai, claro, explicar mais à frente com maior profundidade e de uma maneira mais didática. Muito obrigado, viu? Mais alguma questão, alguma dúvida? Todos entenderam o que é o regimento interno? Tem mais um pouquinho só. Ah, não tem não, acabou. A gente tem um momento aí para conversar um pouquinho. A questão dos procedimentos financeiros, diferentemente da prefeitura, ela tem a Câmara, a lei orçamentária dela, a Câmara precisa tanto por ano, né? Ela faz uma estimativa. E a prefeitura faz o dela, e como que funciona? A Câmara Municipal, ela é um órgão municipal, assim como a prefeitura. Então, ela está sujeita às mesmas leis. Então, em questão de lei orçamentária, ela respeita a mesma lei. Tanto é que a Câmara tem uma característica. A Câmara é destituída de patrimônio. Vocês sabiam disso? A Câmara não tem carro, a Câmara não tem prédio, a Câmara não tem, entre aspas, muitas aspas, dinheiro, patrimônio. Ela não pode deixar numa poupança, por exemplo, por mais de um ano. Por quê? O patrimônio não é dela, o patrimônio é do município. Está para ela, naquele momento, para ela administrar suas questões, mas ela não pode ficar com aquilo. Então, o que acontece? A Câmara Municipal, ela tem uma independência administrativa e legislativa da prefeitura, são órgãos separados, mas em certa medida elas têm uma dependência em termos orçamentários, por exemplo. Por leis maiores, que estabelecido em todo o território nacional, o dinheiro da Câmara é um repasse da prefeitura. A prefeitura, ela é obrigada a passar todo ano uma porcentagem do orçamento anual dela para a Câmara Municipal. Se fechar o ano e a Câmara Municipal não tiver gasto todo aquele dinheiro que ela recebeu no início do ano, ela pode guardar para o ano que vem? Não. Ela tem que devolver para a prefeitura. Tá? Ela não pode ter sobras. Então, a lei orçamentária é a mesma
por ambos os poderes do município. Perfeito? Então, pessoal, qualquer coisa que nós falamos aqui, que nós discutimos, as abordagens que nós fazemos aqui na reunião da Câmara Jovem, a forma como nós estabelecemos as regras aqui de votação, de aprovação, de reprovação, de manifestação, de uso da tribuna, de uso da palavra, tudo isso está claro no nosso regimento, ok? Então, quem quiser ter uma maior profundidade no tema, no site da Câmara Municipal de Itajubá tem uma abinha lá, legislação, você clica lá e vai ter um pontinho, regimento interno. Vai abrir todo o nosso regimento interno, ok? Então sempre vai ter lá, procura lá, sessões ordinárias, vai ter lá a ordem como a sessão ordinária deve ser feita. Então, assim, o mesmo regimento interno que é da Câmara, que é da Câmara normal, é o mesmo regimento da nossa? Da Câmara Jovem? Sim, aplica as mesmas regras. As mesmas regras. Porque a Câmara Jovem ela está dentro da Câmara Municipal de Itajubá. Então ela está sujeita às mesmas regras. Claro que nós temos aqui uma flexibilidade, por quê? Porque vocês estão aprendendo, né? Mas o objetivo é que vocês tenham, até o final do projeto, conhecimento das regras do regimento. Perfeito? Bom, eu vou encerrar por aqui então. Hoje eu vou ser mais breve, tá, pessoal? Agora eu passo a palavra para o presidente dar continuidade aí. A gente tem 10 minutinhos para encerrar a sessão, tá? Então, quem for fazer o uso do grande expediente aí, a gente vai estabelecer um tempo menor do que o convencional, porque hoje a nossa sessão está um pouquinho mais demorada. Muito obrigada, João Vitor. Passaremos agora para a terceira parte da reunião, chamada de Grande Expediente. Nesse momento, os vereadores jovens que se inscreveram anteriormente poderão usar a palavra para expor qualquer assunto de interesse público e da comunidade itajubense. Cada vereador jovem terá 3 minutos no uso da palavra e, enquanto estiver falando, não poderá ser interrompido. O vereador pode falar do seu próprio lugar ou usar a tribuna. Vereador, posso? Vereador Jonathan, com a palavra. Novamente aqui, eu quero cumprimentar novamente vocês e eu quero agradecer pelo projeto que foi aprovado aqui. Eu fico triste que alguns vereadores foram contra, mas assim, a porta tá aberta para quem quiser saber mais do projeto. Inclusive, a gente, eu e o meu suplente, estamos elaborando para a gente passar em todas as escolas para fazer uma pesquisa mais aprofundada nessa questão. Nessa questão do transporte aqui. É uma dificuldade que Itajubá enfrenta, né? É a questão do transporte. Então, assim, vai rolar essa pesquisa. E os vereadores que tiverem interesse em participar, que querem que a gente vá até a sua escola, fazer uma ponte, sabe? Com a direção pra gente. As portas estão abertas, viu? Inclusive lá no Barão. Algum problema? Tudo bem? Outra coisa que eu queria colocar aqui tá acontecendo no Brasil o julgamento das pessoas do 8 de janeiro, que aconteceu esse ano. Assim, todo mundo sabe que a nossa democracia ela foi atentada dia 8 de janeiro desse ano. E o que eu fico feliz é de estar aqui num lugar democrático ainda falando que essas pessoas, não vou generalizar todos, mas que a grande maioria estava com a intenção. A gente sabe muito bem o que aconteceu em 1964 aqui nesse país, então eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, que bom que essas pessoas não conseguiram tirar um governo eleito democraticamente, eleito pela população, e que fez a vontade da população, que
que que esse governo esteja lá e vai ter eleições nos próximos anos, vai trocar o poder executivo, vai ser mudado. Então, assim, eu quero parabenizar todos os ministros que estão empenhando, eu acredito, um bom trabalho, até mesmo aqueles que estão defendendo essas pessoas. E que dizer que golpe nunca mais, né? Golpe nunca mais. Eu espero que nesse país a gente sempre vive com uma democracia, onde todo mundo tenha lugar de fala, onde todo mundo pode ter sua liberdade de expressão. E vandalismo nunca é um ato, você atacar as demais instituições, nunca é um ato legal de se fazer. É um ato de terrorismo e eu quero finalizar assim. Muito obrigado, senhora presidente. Alguém mais gostaria? Caio, com a palavra. Bem, primeiramente queria parabenizar pelo projeto de lei ter sido aprovado. Eu queria meio que modificar ele para carteirinha de estudante, que foi a ideia, mas não tive a opção. Era só aceitar ou recusar, então eu escolhi de recusar, infelizmente. Segunda parte que eu queria falar é que eu tô totalmente a favor sobre o Rio de Janeiro do que você falou. E a partir do momento que você usa agressão, a partir do momento que você usa agressão, você perde a razão. É isso que fez cair da declínio. Apesar de eu ser a favor totalmente de um lado, eu acho, por mais que seja por algum motivo assim, cada um entende o seu, eu acho totalmente fora da nossa realidade conseguir justificar isso, porque a agressão não consegue ser uma justificativa, mesmo principalmente porque é um país democrático. Segundo, que eu tava com uma ideia em mente, que eu queria levar à tona, eu queria transformar em outro projeto de lei, só que eu não sei se teria como, que seria a aglutinação de empresas e microempresas para meio que elas comercializarem entre si, porque normalmente as empresas grandes e pequenas oferecem e pegam serviços de fora e o dinheiro vai para fora. A minha ideia seria mais focada em pegar algum galpão de alguma empresa grande ou algo do gênero e meio que aglutinar essas empresas dentro dela para elas comercializarem entre si, para ter melhor comercialização entre elas, para o dinheiro correr melhor dentro da cidade, que poderia ser muito bem investido. Principalmente tanto para as empresas quanto para que seria diminuição de taxa de aluguel, que poderia cobrar um aluguel, tanto para que seria bem diminuído, em vez de cobrar um galpão, fazer uma vaquinha, juntava em tudo, quanto para a prefeitura, que poderia ganhar em cima disso. É esse uma ideia que eu queria levantar à tona. E eu espero muito bem que esteja com isso em mente. E agradeço todo mundo pela atenção. E é isso. Obrigada, Caio. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Ivan? Com a palavra. Gostaria de cumprimentar a todos aqui, colegas, amigos, conhecidos. Eu gostaria, infelizmente já vai, mas eu ia falar que eu achei muito interessante o projeto, foi aprovado hoje. Os dois projetos, na verdade, o primeiro foi da CIPA, que eu achei muito interessante, envolvendo massacre e outros problemas que vemos hoje no Brasil, como acidentes também. Também eu gostaria de parabenizar eu esqueci seu nome, Jonathan, desculpa, pelo projeto. Eu achei muito interessante, mesmo eu falando coisas que não são favoráveis ao seu projeto, eu achei muito interessante, porque leva o pessoal pro coração de Itajubá. É o que? É o parque. O que envolve o turismo, a cultura, o que mexe com a economia de Itajubá é o parque municipal. Vemos, a maioria das coisas que faz lá é envolvido no parque. Shows, eventos, tudo antes era separado. Eu não lembro onde que era, mas envolvia muito isso. Então, eu achei muito interessante a ideia dele levar o pessoal para onde envolve isso. Aumenta, como eu falei ali há pouco tempo, envolve a economia de Itajubá,
tendo alguns problemas internos, como ele tinha falado sobre o financeiro, para quem mora em periferia. Com isso, eu fiz uns cálculos e mostrei para você o que funciona. Um cálculo básico, tirando outras coisas que acontecem na vida de um mero trabalhador. Então, o que envolve é muito isso. Então, por isso, é bom levar o pessoal para o coração de Itajubá. Aumentar mais a economia de Itajubá. Aumentar mais a população. Chamar mais gente para Itajubá. Não só show. O que mais tem aqui é show. O que mais move lá é show. Por quê? É muito difícil. Pobre no sentido, desfavorecido, vai lá quando tem show, quando tem uma coisa de interessante. Muitos não vão por falta de dinheiro. Outros tentam economizar o máximo possível para poder ir no lago. Como já vi muitos amigos meus. Tentam vender balas aqui nas ruas aqui para conseguir um dinheiro para poder ir lá tomar um sorvete, tomar um açaí, tomar uma água de coco. Porque se virmos lá é muito caro. Vemos lá é muito caro. Muitos não têm esse dinheiro todo para ir lá. E para uma pessoa ir lá tomar um açaí, tomar alguma coisinha, 50, 60 reais. Então, isso que envolve. Esse é o gasto que leva lá. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, Ivan. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Adrian, com a palavra. Sobre os 2 projetos aprovados, achei muito interessante a questão de o que o Ivan falou sobre a questão financeira. Tem isso também, não é só a mobilidade, mas também a questão de poder pagar o que quiser consumir no lago. Pode trazer mais lazer para lá também, mais cultura, mais eventos. Seria muito interessante. A questão do transporte vai ajudar isso, vai mostrar que está tendo uma movimentação econômica. A questão da CIPA, que foi a outra proposta, achei muito interessante, como eu disse, mostra que a escola deve se preocupar com isso, mostrar como a gente pode desenvolver a segurança. E espero que os alunos se dedicam a aprender também sobre isso, porque vai ser muito importante, porque vai criar uma segurança maior. Nós não vamos deixar qualquer ideia falando que vai ter um atentado, alguma coisa, nos afetar e até atrapalhar as nossas notas, a prova. Então, eu acho muito interessante os 2 projetos. Interliga muito para a melhoria da sociedade. E parabéns. Adrian, alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Isabela, Guilherme? Bom, então, já indo para o final, antes eu gostaria de comentar parabéns para os autores que conseguiram a aprovação do seu projeto. E o vereador Jonathan comentou sobre algo que está acontecendo no nosso país, que foi o 8 de janeiro. Eu, infelizmente, não gozo da mesma alegria dos meus colegas, porque se nós tivéssemos um sistema judiciário justo, tudo bem, mas as pessoas estão sendo imputadas nelas 5 crimes dos quais muitas não cometeram. Então, golpe, a gente pode dizer que quem está dando é o judiciário, porque o judiciário não, o judiciário exatamente, porque ele está legislando. Esse não é o serviço dele. Assim como aprendemos hoje, ele legisla internamente, mas não para fora. Estão aprovando o aborto, estão aprovando a legalização da maconha, e algo que não é o serviço dele. Então, se tivéssemos um judiciário justo, eu até concordaria. Mas tem muitas pessoas que são inocentes, que estão sendo acusadas, os nossos advogados estão sendo humilhados. Não sei se vocês assistiram ontem, uma das advogadas ela estava chorando, porque estava imputando crimes além do que o moço não cometeu. Estão falando de golpe, mas como que pessoas sem qualquer tipo de arma vão dar um golpe de Estado? Como é que inúmeras pessoas vão assumir simplesmente, ei, agora o Brasil é nosso? Não existe isso. Só assumiu uma pessoa e lá não haviam líderes.
haviam inúmeras pessoas. Então, nós não podemos considerar golpe. Foi errado o que fizeram, sou contra qualquer tipo de agressão ou destruição do patrimônio público, mas eu sinto em dizer que o nosso sistema não é um sistema justo. Precisamos, infelizmente, de uma reforma. E é isso. A gente não pode considerar golpe e não foram todos os culpados. E aqueles que realmente merecem não estão sendo acusados. Até agora eu não vi ninguém. Então, é isso. E não havendo mais nada a tratar, agradecendo a proteção de Deus e aos que nos acompanham de forma presencial ou remota, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão ordinária. Com todos, uma boa tarde.